Olá, boa noite. Ei, gente, tudo bem? Tudo bom com vocês? Esperar só aqueles famosos minutinhos, esperar dar uma... O pessoal ir chegando. E aí? Ei, Vel, tá boa? Tudo bom? Hoje a gente tem essa proposta, né? Da gente falar um pouquinho mais sobre programação metabólica. Quem me conhece sabe que o tanto que eu gosto desse tema. Então hoje a gente vai estar conversando sobre isso, programação metabólica, os primeiros 1000 dias, né? Como que a gente vai estar conversando sobre isso. Mais uma vez, eu quero que vocês sintam à vontade para perguntar. Se alguém quiser me chamar também e a gente tiver, né, um tempinho aqui, eu vou conversar com vocês hoje. Então eu vou estar abrindo um pouco para esse diálogo, abrindo um pouco para pergunta, tá? E aí, quem tiver dúvida, deixa aqui no comentário, deixa aqui sobre esse tema, né, de programação metabólica e os primeiros 1000 dias. E aí vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema que eu adoro, que eu sou muito suspeita para falar, né, que eu tenho, assim, ido um pouco mais adiante com relação, né, meu marido que não escute, mas um pós-doutorado nisso aí, que é a área de programação metabólica. Eu gosto muito da modulação intestinal nessa fase. Então, eu queria apresentar um pouco esse tema para vocês hoje. E dentro desse universo, né, pessoal, falando dessa programação metabólica, eu queria conceitualizar, né? Como aula de professora, a gente gosta de falar sempre do comecinho para a gente compreender o que se tornou isso hoje, tá? Programação metabólica sempre foi descrito na literatura médica, né? Hoje em dia que cresceu muito, mas desde a década de 70 e evoluiu mais na década de 80, um pouco sobre a questão mais ambiental. Antes disso, né, e até algumas pessoas hoje em dia acreditam muito que a genética influencia mais no comportamento do que a epigenética. Então, isso é muito interessante porque, claro que a genética tem a sua finalidade, a genética ela tem a sua, vamos dizer, interferência no comportamento metabólico do corpo, mas a partir da década de 80 é que a gente as pessoas foram começando a estudar um pouco mais sobre a característica da modulação genética. Vamos falar de uma linguagem mais acessível, né? Então, a partir desse tempo, teve um médico, um epidemiologista, que ele começou a estudar um pouco sobre o efeito das doenças no adulto desde a época do ventre, tá? Então, nessa época, esse médico, ele falava assim, olha, como é que o efeito, né, do ventre vai interferir no adulto? Isso começou, olha que legal, na época da pós-guerra, eu acho super bacana estudar esse trem, né? E aí, na época da pós-guerra, eu já até falei num congresso que eu participei, que as mulheres que estavam expostas a quadro de inanição, caquexia, porque depois da morte os maridos saíam para a guerra e a mulher ela não tinha muito acesso à alimentação, né? E aí elas começaram a observar que essas crianças na pós-guerra que nasciam, elas a partir de um tempo elas ganhavam peso muito maior do que aquelas gestantes que estavam vamos dizer assim, numa qualidade nutricional, de uma oferta de nutriente melhor. Isso começou a chamar atenção muito para estudiosos com relação a esse comportamento. Falou, uai, como assim a interferência disso durante a genética? Então, pessoal, a epigenética e a genética está diretamente relacionado com o comportamento metabólico das doenças. Olha só, quando a gente fala de programação metabólica pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a definição que a gente tem é que a programação metabólica é como se fosse uma indução, uma deleção, que eles chamam, né? Uma alteração, uma metilação, uma alteração no gene. Então, eu programo aquele gene que tem um sequenciamento, vamos dizer assim, uma carga genética, e eu modifico essa carga genética. Então é interessante demais, isso é muito interessante, isso é muito lindo, porque o que interfere nessa alteração da célula é o ambiente. Beleza, a gente já sabe então que o que altera o comportamento dessa célula é o ambiente. Então, como que esse ambiente ele deve existir? E qual é o período que é melhor para alterar essa célula?
E aí que veio o termo dos primeiros 1000 dias. E as pesquisas foram sendo debruçadas em cima disso. E aí eles viram que nos primeiros 1000 dias, o que é o primeiro 1000 dia? São os 270 dias de gestação, né? Agora, coitado do povo gestante, não é só mais semana, conta em dias. Então, são os 270 dias da gestação, mais 365 dias do primeiro ano de vida da criança, mais 365 dias do segundo ano de vida da criança. E aí, com isso, gente, eles perceberam que, assim, consomando, né, os 1000 dias é o período e a fase onde a gente tem mais, vamos dizer assim, multiplicação de células, né? É a maior fase de crescimento e desenvolvimento celular. Então, veja bem, eu falo isso em sala, isso é muito legal. A gente veio de uma célula. E olha só o que a gente é hoje. Então, as nossas células, elas foram criadas, né, desde o ventre a partir de uma única multiplicação e proliferou. Para ela se multiplicar uma para outra, ela passa uma mensagem mesmo de função. Então, por exemplo, as células hepáticas, elas passam uma para outra, o que elas têm que fazer? No entanto, quem que elas são, né, morfologicamente, a característica dela. Então, na hora que a criança é criada no ventre, ela é programada, as células dela são programadas. Então, daí que vem programação metabólica. Vem da fase de programar essa célula metabolicamente. Eu brinco que é meio que brincar de Deus, né? Assim, porque é uma coisa muito, muito legal, muito surreal. E aí, gente, com o passar do tempo, com essa evolução da medicina e das pesquisas, eles foram vendo que se a gente começa a interferir nessa célula que está sendo programada, a gente pode mostrar para ela um outro comportamento. Então, veja só, hoje em dia a gente tem aí vários estudiosos falando que a característica da doença, ela tem 80% ela é basicamente ambiental e 20% ela é genética. Claro, 20% é muita coisa, tá, pessoal? Então você fala, não, mas só 20% e 80%? Sim. Então, às vezes você tem uma carga genética até pesada de câncer, por exemplo, ou de obesidade, etc., mas que ela pode ser interrompida no período de 1000 dias, desde o ventre até o segundo ano do bebê. E aí, então, eu brinco que nessa fase é um investimento. A gente investe na saúde da criança, a gente investe principalmente na saúde do adulto. Eu falo isso muito, assim, que às vezes a gente hoje tem doenças, hoje em dia, repercussões de doenças pelas quais a gente não sabe o comportamento metabólico, porque como que foi feito essa programação ainda no ventre. Até, não só na área da medicina, da nutrição, né, da ciência química, basicamente bioquímica, mas também da característica, vamos dizer assim, psicológica, né? Outro dia eu conversando com uma amiga psicóloga, ela falou assim, Mari, tem uma paciente com transtorno de ansiedade, ela falou assim, poxa vida, mas eu não sei como é que ela foi programada, né? Como é que foi o período de programação? Será que ela passou por algum impacto emocional que levou ela hoje a uma criança com transtorno de ansiedade? Então é interessante demais, que é uma nova descoberta para a ciência. Então, gente, estudem isso mesmo, quem gosta, e invista no seu filho nesse período. Por isso que a gente fala, e várias entidades internacionais e nacionais falam para não oferecer alimento embutido, industrializado para criança até 2 anos, porque até 2 anos é a fase que a criança, moçada, ela basicamente está formando as células dela. Ela está formando a função da célula dela. Só para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter ouvido falar que a criança, quando ela é prematura, ela é muito fácil dela se tornar uma obesa, ela tem uma chance de risco maior para se tornar obeso. E alguns estudiosos falam isso pela característica da célula do tecido adiposo. A célula desse tecido adiposo, quem já estudou aí e já viu, é uma célula que Deus criou e que não sofre apoptose. Bom, Deus criou, né, gente? Então deixa Deus criar que não sofre apoptose. Então a célula, ela não morre. O que é apoptose? É a morte celular. Então ela aumenta de tamanho ou ela diminui de tamanho, tá? Basicamente essa célula. E as crianças, no período embriogenário, ou seja, no ventre lá da mãe, essa criança que nasce antes da hora, ela não termina, vamos dizer assim, a fase dela de formar o tecido adiposo dela, as células adiposas. Então, geneticamente, ela é mais propensa
a ganhar mais volume, ela ganha mais peso. E aí o que é lindo, o que a gente pode intervir nisso, gente, é o ambiente. É o que eu já venho falando, estudando na nutrição comportamental, né? Que a gente tem a multidimensionalidade do alimento. Então, a multidimensionalidade que a gente fala na nutrição comportamental, ela influencia diretamente na característica da célula, que vai levar a uma doença. Entendeu? Então, quando a gente fala do comportamento, a gente fala do meio, a gente fala dessa influência que a gente tem sobre, tô falando da nutrição porque é a minha área, sobre o período pelo qual a gente oferece o alimento para uma criança, ou a gente amamenta ou não, é fundamental lá na fase adulta. Então, eu queria reunir aqui também algumas, quem tiver dúvida, tá, gente? Vai me perguntando aí. Eu queria trazer também algumas atualidades científicas sobre isso, né? Foi o que eu falei com vocês. Então, na época, moçada, da gestação, alguns estudos, eles falam mesmo, assim, da importância que tem da característica corporal da mulher, né? Nós, mulheres aí, temos, sim, uma responsabilidade, vamos dizer assim, metabólica, bioquímica, para poder criar esse ser perfeito, assim, vamos dizer assim, que ele seja o melhor que ele possa ser. Então, na hora do ventre, alguns estudos, só para vocês terem tido noção, que alguns estudos têm mostrado que a má alimentação durante a gravidez pode levar a repercussão não somente de síndrome metabólica, como alterações até neurológicas. Então, o negócio, ele cresce demais. Então, vários nutrientes que são deficitários na hora da gravidez, que às vezes podem ter repercussão lá na frente, tá? Não digo né, algumas pessoas podem estar pensando, o autismo está associado com isso ou não. Não é o autismo, tá, gente? Na verdade, o que a gente fala não é causa e efeito, tá? É algumas disfunções neurológicas, principalmente por uma coisa que está muito frequente na nossa alimentação do brasileiro, que é um nome esquisito, que chama de disruptores endócrinos. O disruptor endócrino, ele é um tipo de, vamos dizer assim, um nutriente, alguma substância que você consome na sua alimentação e que tem a característica endócrina. Ela promove alterações endócrinas no seu corpo. Então, para você pensar que às vezes um poluente é um disruptor, né? Assim, a quantidade de agrotóxicos são disruptores. Então, eu falo na gestante assim, gente, tá nos 270 dias, é a maior fase de proliferação. Então, concentra nessa época, tá? Então, gente, nessa época, então, pensando da programação metabólica nesse período de 1000 dias. Então, o que é importante da gente estar olhando? Sempre o ambiente. Trazendo o ambiente, não só até os 2 anos, né? Eu acho que a medicina vai avançar mostrando que o ambiente também pode alterar o comportamento da célula. Ela pode não metilar, ela pode não mudar a estrutura, a história da célula, mas ela pode, vamos dizer assim, ajudar com que ela tenha uma tendência e ela evite de ter essa tendência, tá? Então, eu falo, por exemplo, da vitamina A, né? Eu adoro a vitamina A, sou super suspeita, vitamina A, vitamina D, que a vitamina A, ela tem uma maleabilidade muito grande, porque ela tem desde a sua forma, vamos dizer assim, ativa, né, ou ela precursora, vamos dizer assim, como o beta-caroteno, que é um anti-inflamatório maravilhoso, até a sua forma ativa metabolicamente, que é o ácido retinóico, que é o retinol, o que é isso? Na hora que você come uma cenoura, ela pode ir para o seu fígado, ela pode ir para a sua retina, ela pode ir para a sua pele, ela pode ir para a via metabólica que seu corpo precisa. Então, quando você tem uma criança, por exemplo, que tem uma genética propensa para alguma alteração visual, deficiência visual, alguma coisa assim, a gente pode trabalhar isso com uma dieta, claro, equilibrada em vitamina A. Vocês estão entendendo? Porque o nutriente, ele é o principal alimento para a célula. Não se esqueça disso, é um nutriente. E o nutriente vem da onde? Da alimentação. Então, a gente tem que realmente oferecer o melhor para essas crianças até os 2 anos de vida. Mas é
Claro que, deixa eu ler uma perguntinha, se a gestação por algum motivo não for possível manter o início ao fim uma boa alimentação, a Karine, Cacá, tá boa, ela tá perguntando se a gestação, né, se por algum motivo não for possível manter do início ao fim uma boa alimentação e suplementação, ainda pode haver sucesso na programação metabólica no restante dos 1000 dias? Sim, demais! Tá? Então ainda tem tempo, tá? Até os 2 anos. Até os 2 anos, né, os grandes pesquisadores, neurologistas falam muito dessa plasticidade da criança, né? Essa plasticidade celular, neurológica. Então até os 2 anos a gente pode investir sim. Então, dediquem mesmo, assim, durante o período da gravidez acontece mesmo, eu já atendi em consultório pessoas que realmente não conseguiram, ansiedade, etc, algumas até que descobriram a gravidez lá na frente e tomaram medicações que não deveriam ter sido tomadas. Mas o importante que eu quero deixar aqui hoje, pessoal, é o tanto que o ambiente pode interferir, tá? E quando eu falo de ambiente, eu falo de epigenética. Não sei se alguém já ouviu ou se alguém já está estudando isso aí. A epigenética é o tanto que o ambiente interfere no comportamento celular. Então, quando a gente tem uma criança, né, intraútero, no primeiro ano e segundo ano, o ambiente ali é que pode modificar a característica daquela célula. Gente, isso é muito legal. Eu fico muito empolgada com esse negócio. Eu acho sensacional. E aí, quando a gente fala desse comportamento, né, celular, a gente percebe o tanto que é só ter um ambiente saudável. E um ambiente saudável, gente, de todo carinho, também é levar seu filho para o aniversário para ele comer brigadeiro. O ambiente saudável também é participar da vida do seu filho, é participar da realidade dele, é acreditar nele, não é somente dar uma alimentação saudável ou só focar nisso. Às vezes eu vejo que a gente, como eu já falei em outros vídeos aqui, a gente vive uma ditadura, uma cobrança muito grande que a gente tem que seguir uma linha retinha aqui para realmente a gente ter uma repercussão metabólica no filho, né? Então a gente tem que entender que ser saudável é programar um ambiente de uma maneira alegre, feliz, onde seu filho participa da sua realidade de vida, tá? Então, gente, dentro desse universo da programação metabólica, a gente tem esse período aí pós-parto, tá? Então, durante a gravidez, gente, realmente a suplementação é fundamental. Eu acho que é muito difícil a mãe ela conseguir realmente na alimentação suprir as demandas, tá? Elô, deixa eu ler a sua. Mari assistiu uma palestra que trouxe a questão de agora ser considerado 1.100 dias, porque conta com os pais se alimentam e como vive antes da gestação. O que você acha dessa nova abordagem? Que legal, eu não sabia. 1.100 dias, vou ver. Muito bacana, faz todo sentido. Eu no comecinho falei aqui, nossa, adorei, vou olhar. Eu até falei aqui que esse 1000 dias, esse negócio vai estender, gente. Porque eles falam do 1000 dias porque basicamente a criança, ela tem essa plasticidade cerebral, né? Então, quando eu atendo, por exemplo, crianças com paralisia cerebral ou com alguma lesão neurológica, a gente fala que a reabilitação ela é melhor até os 2 anos. Então, por isso que eles carregam esses 1000 dias. Agora, esses 100 dias eu acho super interessante, muito interessante. Elô, eu acho que tem que investir mesmo nessa questão dos pais. E ainda falo mais, vocês vão ver que vai acabar tendo, eu atendo pediatria há 15 anos, chegava para mim há 10 anos atrás, paciente que quer engravidar. Eu não atendia, não. Falava, não sei, depois de você engravidar eu te atendo, né? Eu não tinha toda essa repercussão científica e literária. Hoje eu ainda falo para vocês que, pode anotar que daqui a pouco o pessoal vai estar falando muito, moçada, da questão antes de engravidar, do preparo pré-gestacional, né? Então é um preparo mesmo, a mulher ela tem que estar preparada, tá? Às vezes eu atendo pós-bariátrica e a recomendação, pra vocês terem uma ideia, de uma paciente, uma pessoa que tá acima do peso ou é obesa, a recomendação é que ela emagreça. E se ela vamos dizer assim, elegível, se é que pode falar esse nome, né? Se ela tem se ela tem a possibilidade até de fazer uma cirurgia bariátrica, se ela tem essa indicação da bariátrica, é melhor que ela faça bariátrica e depois de
2 anos ela engravide do que ela engravide grávida. Ó, que ela engravide obesa. Por quê? Se ela engravidar obesa, gente, lembra que o adipócito, ele só aumenta de tamanho? Então, o adipócito de uma paciente obesa, com sobrepeso excessivo, é um adipócito inflamado. Toda obesidade, a obesidade é uma doença, gente, é uma doença. Eu entendo esse movimento que a gente tem, mas é uma doença. Então, esse adipócito, ele absorve tudo, inclusive vitaminas lipossolúveis. O tecido adiposo, ele absorve as vitaminas que são digeridas no tecido gorduroso. Então, ela absorve, assim, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, o famoso ADEC. E a vitamina D é fundamental, né, nesse período gestacional. Então, gente, é interessante a programação, inclusive, antes de engravidar, tá? Eu tava lendo um estudo recente aí falando sobre a característica mesmo que a gente tem da vitamina D, né, vinculado com homens que querem engravidar, sabe? Assim, ai, obrigada. Eu fico impressionada, e vários estudos, eu vou fazer depois um post sobre isso, assim, que eu falo em sala de aula muito, que hoje a vitamina D, ela tem vinculado, inclusive, característica do espermograma, a característica do esperma, né? Não só a concentração, mas a velocidade dele. Alguns estudos mostrando assim, olha, 2 grupos, teve até um estudo, dois grupos, né, assim, de caso controle, um casal que eles não tinham sido expostos à vitamina D, o homem, né, e outro que tinha sido exposto, e mostrou que o casal onde o marido tinha sido exposto à suplementação da vitamina D engravidou mais rápido do que as que não tinham sido expostas. Então, gente, cuidar de filho, cuidar desse período tão lindo que é até os 2 anos, é investir nessa criança, tá? Então, tanto antes de engravidar até o período da gravidez, a gente tem aí uma responsabilidade de formar um serzinho lá na frente que metabolicamente ele é capaz de resolver todas as suas características, não só de doenças patológicas, mas também metabólicas. Então, quando eu falo na gestação, é fundamental, tá, pessoal? Se alguém tiver mais dúvida da gestação, que eu vou pular para 1 ano. Então, quando a gente entra com o primeiro aninho de vida da criança, a gente pode perceber que a criança, ela começa a ter uma autonomia alimentar, né? Ela começa a ter a fase da introdução alimentar. Então, a introdução alimentar tem sido estudado na programação metabólica justamente para expor essa criança a vários sabores, texturas, exatamente para que ela tenha uma melhor repercussão lá na frente, que ela aceite melhor os alimentos, que ela goste mais dos alimentos. Então, a programação, ela tem falado um pouco sobre isso, tá? Bel, Mari, eu li hoje no Insta um estudo que foi feito que na parte da manhã o espermatozoide é mais forte, rápido. Assim, alguns estudos sugerem, sabe, Bel, essa questão da característica do espermatozoide, mas sinceramente não tem nada confirmando, não. Isso vai muito de cada... eu, pelo menos, nunca li nada sobre isso, não, tá bom? Mas com relação, então, a 1 ano de idade, gente, é fundamental que a gente invista abrindo o leque. Todo paciente eu falo, gente, abre o leque mesmo, mostra alimento saudável, mostra vários sabores, oferece para essa criança, sim, alimentos alergênicos, tá? Não deixem de expor essa criança, sim, a alimentos que potencialmente podem ser alergênicos antes de 1 ano de vida, a partir dos 6 meses, porque estudos mostram que se a criança tiver predisposição alérgica, depois de 1 ano a reação é muito maior, tá? Então aí nesse período aí é legal da gente estar trabalhando com a exposição alimentar, com a relação social do alimento, tá? Junto à família. Então isso é fundamental, beleza? Além do mais, depois, né, de 1 ano, eu falo um pouco dessa questão, deixa eu só ver aqui, essa ideia podia realmente se tornar um plano com divulgação. Exatamente, né? É isso mesmo. Podia ser mesmo um plano de ação, né? E eu falo isso para vocês falarem com outras pessoas, investir mesmo nessa fase aí. Então, depois de 1 ano, gente, o que eu quero que vocês saibam é que a criança, ela modifica o intestino dela. Aí é o que eu estudo na minha
tese, né, é justamente a modulação intestinal na fase da programação metabólica. Eu brinco que o intestino, ele é o segundo cérebro. Eu brinco, não, isso é verdade. O pessoal fala que é o segundo cérebro, eu brinco que ele é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, sabe? Assim, justamente porque ele tem essa competência, moçada, de produzir vários metabólicos, vários hormônios, vários componentes, inclusive imunológicos, para essa criança. Então, a partir de 1 ano, olha para você ver, a partir de 1 ano, a criança já tem uma maturação intestinal de um adulto, tá? O que é essa maturação intestinal? É exatamente a permeabilidade. O que é isso? O tanto que o nutriente que está lá dentro do intestino, no bolo fecal, né, vamos chamar assim, passa para dentro do corpo da criança. Porque na hora que ela come, a comida vai lá para o estômago e vai ser levado para o intestino. E lá no intestino ele vai absorver aquilo que é mais interessante. Quem auxilia nessa absorção são os micro-organismos, os probióticos que moram ali, a sua microbiota intestinal, né? Então, realmente, a gente tem que, nesse período pós 1 ano, 2 anos, eu falo muito isso, a gente tem que modular esse intestino da criança. Então, alguns estudos sugerem, sim, que entrar com probiótico, inclusive Colikids, que algumas mães usam aí para cólica, não é Colicalme, tá? Colicalme é para dor, né? Já é mais fitoterápico. Colikids já é um probiótico, mas é só um, é o Helteris, né? É só uma cepa de micro-organismos que é interessante. Então, pessoal, a gente realmente tem que investir nesse intestino durante a programação metabólica, né? E aí, o que eu venho estudando junto a essa programação na modulação intestinal são os micro-organismos que conferem uma proteção imunológica para a criança. Pensa para você ver, porque olha só, no intestino existem células que produzem, né, células não, existem a microbiota e células que produzem macrófago, né, linfócitos. Então são células que produzem outras células imunologicamente ativas. E aí pensa para você ver se nesse período de 2 anos a gente tem a competência de melhorar essa produção. Você não concorda que essa criança vai ser imunologicamente muito mais resguardada? Então isso é sensacional. A nutrição poder oferecer micro-organismos junto com o prebiótico, né, que é o alimento do micro-organismo, para melhorar essa produção de células do sistema imune de uma criança. Essa que é o meu foco de estudo, que eu sou apaixonada. Então, assim, o tanto que a gente pode fazer isso. E aí você fala, eu posso fazer isso em casa, dando kefir pro meu filho? Outro dia eu até falei um pouco do kefir, né? Não tem problema dar kefir, desde que vocês saibam a origem do kefir. Desde que a gente saiba. O kefir, para quem não sabe, é um alimento rico em probiótico e prebiótico, né? Lembra que o simbiótico é a unção do probiótico, que é o micro-organismo, junto com o prebiótico, que é o alimento. Então eu tenho o micro-organismo com o alimento e ele junto vira uma simbiose, né? Por isso que chama simbiótico. Então, na hora que você oferece aquilo para a criança, não tem problema. O problema é você não saber da origem, porque micro-organismo, a gente não tem noção da quantidade que tem no mundo. Então, alguns estudos sugerem que micro-organismo patogênico, que está ali, né, oportunista, também podem entrar dentro do kefir. Carol, o kombucha, tanto o kombucha como o kefir são a mesma coisa. É uma seleção do meio. Você já viu que você abre o kombucha e o que tiver no meio vai estar ali dentro. Então, até isso, só pra você ter uma noção que o meio é que determina o que a gente tem tanto de nutriente quanto de nutriente, assim, de micro-organismo, quanto do corpo, da doença. Então, o meio vai selecionar ali o tanto de micro-organismo que tem naquele kombucha ou naquele kefir. Se o seu ambiente for um ambiente que tiver mofo, que tiver uma poluição, obviamente aquele ambiente vai surgir naquele ambiente, porque não é visível a olho nu, micro-organismos oportunistas que vão lá, depositam naquele kombucha ou depositam naquele kefir. Então eu sempre indico, assim, eu já tive paciente, inclusive, que teve diarreia, quase desidratou por causa de um kefir que
deu para a criança, né? A mãe deu sem nenhuma maldade. Então, só tomar cuidado, tá? Eu prefiro trabalhar no consultório com prescrição. Alguns estudiosos mostram, isso é muito importante para quem sofre de síndrome metabólica, crianças acima do peso. Vários estudos sinalizam que a microbiota intestinal é quase irrefutável a gente falar. A literatura fala, é irrefutável falar que a microbiota desequilibrada, é claro que a criança, ou adolescente, ou até o adulto prefere determinados tipos de alimentos que são inflamatórios. Ou seja, alimentos que trazem para ele uma saciedade, uma compulsão, um desejo por doce, embutidos e etc. Lembrando que, por exemplo, o embutido, ele é feito por uma seleção de micro-organismos. É ali, a gente coloca o nitrito, o nitrato e o que for selecionando no meio, ele vai fermentando o embutido. Então, cada vez que uma alimentação, só um exemplo, colocando o embutido na alimentação de uma criança, óbvio que o micro-organismo que foi criado ali, ó, dentro daquele embutido, ele vai colonizar no intestino da criança. E a criança vai preferir mais consumir embutidos por conta dessa microbiota que habita no intestino dela. Então, muita criança com desejo de comer doce demais, um desejo de comer, doce, essas coisas, a gente tem que tomar cuidado com o que tem no intestino dele. Vocês estão me vendo, gente? Travou aí? Tranquilo? Então, para trabalhar com criança, com relação à compulsão alimentar, à avidez de doce, é importante que a gente melhore a microbiota dessa criança. Porque às vezes essa criança quer comer determinados tipos de alimento que não é ela que quer. Às vezes é o micro-organismo que está lá, habitado no intestino dela, tá bom? Pessoal, é muito assunto, é muita coisa, né? Eu vou chamar uma pessoa para conversar. Eu tô querendo saber se vocês estão me ouvindo, porque o pessoal falou que travou. Tá tudo bem aí? Me fala um joinha aí, dá um joinha. Bom, vou chamar então. Voltou? Ai, ótimo. Beleza, pessoal? Então, joia. Vou chamar a Isabel. Ah, tá. Gente, quem quiser conversar, quem quiser perguntar alguma coisa, vou deixar aberto agora para conversa. Quem quiser me chamar. Que confusão esse negócio de travar. Tá vendo? Por isso que eu gosto de trem, tá? Trem na hora, no tete a tete ali, ó. Beleza, gente. Ah, que ótimo. Então, gente, eu vou falar um pouco assim para vocês, né, assim, com relação, eu não sei se vocês falei um pouco dessa questão do probiótico, do prebiótico, que durante a programação metabólica, então só para a gente arrematar a nossa live de hoje, durante a programação metabólica, é muito importante que a gente dedique uma atenção maior para esse período, esse prazo onde o corpo as células estão sendo formadas, tá? Então, desde o ventre até a 1000 dias, né? Vamos ver aí 1100, até 1000 dias que a literatura hoje aponta, é importante que a gente ofereça o melhor que a gente pode dar para essas crianças, tá? Então, até esse período de 1000 dias, invista na gestante, como alimentação saudável, prática de atividade física. Sim, essa história de que gestante não pode fazer atividade física ficou para trás, tá? Durante o primeiro 365 dias, o primeiro 1 ano da criança, oferece alimento de vários sabores, cores, texturas, oferece para ela falando para ela, olha, isso aqui é gostoso, vamos compartilhar junto, leva a criança para sua mesa, come com ela até o primeiro ano de vida. Depois do primeiro ano de vida, essa possibilidade dessa permeabilidade intestinal, então investir mesmo na autonomia da criança, na escolha que ela vai começar a ter com relação ao alimento e, se possível, entrar um pouco com essa relação assim,
probiótico, prebiótico, né? Quando a gente entra, olha, o probiótico, eu entro desde do primeiro, quando a mãe já fala comigo, nossa, o meu filho fez 3 meses, 4 meses, tá com cólica, o intestino da criança muda muito depois dos 3 primeiros meses, eu geralmente já entro com alguns probióticos, sim, tá? Mas assim, cuidado, eu prefiro prescrever no consultório, tá? Do que a gente entrar com né, o kefir, kombucha, eu só indico depois de 1 ano de vida, tá bom, gente? Porque depois de 1 ano, vamos dizer assim, o intestino, a maturação intestinal da criança e a permeabilidade, ela já foi mais formada. Então, se eu tiver um micro-organismo oportunista ali no kombucha ou no kefir, ele não vai fazer tão mal, né? Porque a vilosidade da criança, ela já tá igual de um adulto, não é mais espaçada, não vai fazer tão mal quanto a criança que tem mais de 1 aninho, tá bom? Gente, eu tô finalizando então, tá? Eu quero agradecer demais vocês aí que estão vindo aqui acompanhando toda quarta-feira, bate horário, do mesmo bate dia. A gente tá aqui para falar um pouquinho. Eu quero agregar sempre para vocês. Eu sempre deixo aí o que vocês precisarem, o que vocês querem falar para vocês me retornarem mesmo, para eu poder trazer um conhecimento científico e sempre de qualidade para vocês, tá? É com muito carinho, dedicação que eu tenho estado aqui com vocês, tá bom? Espero todos vocês, então, semana que vem, tá? Saudade dos meus ex-alunos aqui. Brigadão por vocês estarem aqui mesmo, de coração mesmo. E aí eu espero vocês, então, semana que vem, né? Na quarta-feira, 8 horas da noite, no mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Tá bom? Um beijo grande e fica com Deus, pessoal!